Melhor notícia no Flamengo. Atacante Bruno Henrique vai assinar nos próximos dias renovação por mais 3 anos com o Mengão. Tite toma nova decisão e surpreende em coletiva. Preparador fala sobre evolução de Gabigol e situação física de Arrascaeta e Rodrigo Caio. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral pro Rafla aqui embaixo. Tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo do canal do Rafla no WhatsApp. Faça parte do nosso canal, receba informações do Flamengo, tudo sobre os nossos sorteios e também o clubedorafla.com.br. A ação Relâmpago terceira edição, maior sucesso, todo mundo pegando lá os bilhetes promocionais. A partir de 100 bilhetes você já pega e você pode ganhar um iPhone 15 e vários mantos do Mengão, tudo isso pela Loteria Federal, então não perde tempo. clubedorafla.com.br. E o Mengão venceu mais uma segunda vitória seguida já do Tite, hein? E é muito bom estrear com vitória no Maracanã. Tite ontem estava feliz da vida. Alô, Botafogo, pode esperar que a sua hora vai chegar. Olha, o Botafogo tá tão esquisito que ninguém sabe qual é o próximo jogo do Botafogo, se é contra o Cuiabá, se é contra o Fortaleza, os jogadores assinando abaixo, né? Abaixo assinado aí pelos atletas do Flamengo, John Textor fazendo pressão. Eles falaram que vão viajar para enfrentar o Fortaleza, sendo que o Fortaleza não preparou nada para o jogo, não está vendendo ingressos. Tá uma loucura, não se sabe se é contra o Cuiabá, se é contra o Fortaleza. E o Mengão tá chegando, ó. Aos pouquinhos o Mengão tá chegando. É igual o Pac-Man, aquele joguinho, vai comendo pelas beiradas. Ainda dá, hein? Campeonato Brasileiro tá aberto. E o Vasco, hein? O Vasco é sempre vice pro meu Mengão. São Januário. O Vasco não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2015. Olha, gente, são 2.947 dias, 421 semanas, 8 anos. E de 2017 pra cá, em 26 clássicos, 26 Flamengo e Vasco. O Vasco só venceu 2. É a maior freguesia do país. Quando se trata de clássico, né? O Vasco não vence o Flamengo, rapaz, impressionante. Eu preparei aqui uma pequena análise, né, do jogo de ontem, do que eu vi. Assim como no jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo demorou um pouquinho para embalar, né? Uns 20, 25 minutos. Até aí era um jogo muito truncado, né? Trocação dos dois lados. O Vasco teve até algumas chances. Aliás, o Vasco jogou bem, hein? Essa partida. Jogou bem. E se o Vasco tá jogando assim desde o início do ano, estaria brigando na parte de cima, mas se reforçou agora no meio da temporada. O treinador Ramon Dias, que é um grande treinador, chegou agora, enfim, mas se tivesse aí desde o início, tendo feito pré-temporada, o Vasco poderia estar numa situação melhor. Bom, mas aí o Flamengo começou a entrar no jogo, né? Começou a dominar as ações, o Tite orientando os atletas dentro do campo. Isso aí já é algo que acontece, né, nos jogos do Mengão. O Thiago Maia vem evoluindo a cada jogo. O Pulgar é um cara que é onipresente, né? Ele tá em todos os lugares do campo, impressionante o que joga o chileno. O Rossi, goleiro com defesas difíceis, né? Não adianta você só ser um grande goleiro, você tem que ter sorte também e tem que ter grandes defesas, né? Porque aí você faz um grande goleiro. É o El Paredón, né? O Agustín Rossi. O Gerson joga muito nessa posição em que, quando o Tite fez essa mudança, né, tirou o Bruno Henrique, colocou o Luiz Araújo do outro lado direito, e aí puxou o Gerson ali para meia esquerda, uma posição mais avançada, aí saiu o gol na troca de passe e tal, na participação do Gabigol, que também tinha entrado, né, junto com o Luiz Araújo. Então foi uma vitória fundamental ali depois da mexida do Tite, né? Então você vê, quando tem um grande treinador, acontece isso. Durante o jogo ele muda, vai lá, e aí o time consegue infiltrar e fazer o gol. O Vasco estava marcando muito bem até o lance do gol. Pedro e Gabigol ainda estão devendo, né? A gente sente um poder maior do ataque rubro-negro, que tem feito poucos gols, mas
talvez o que seja mais importante nesse momento é o coletivo, né? Quando o coletivo vai bem, a tendência é o novo treinador, o Tite, recuperar o futebol de alguns atletas. E aí passa a ter a individualidade, né? Porque não adianta você ter individualidade de alguns jogadores se você não tem o coletivo, que é a peça-chave do futebol. Futebol é um esporte coletivo, né? E o jogo foi bastante equilibrado, né? Com muitas oportunidades para os dois lados. O Vegetti esteve muito próximo de fazer o gol para o Vasco, enfim, foi uma trocação interessante. E aí, o gol saiu na sequência, né? A jogada que teve aí 24 toques na bola, teve a participação do Gabigol, Gerson começa a jogada lá atrás, a bola sai do sistema defensivo, passa pelo meio até chegar na frente, isso é chamado de transição, o que o Tite tem trabalhado muito, né? No time do Flamengo desde que chegou, e ele foca muito no sistema defensivo. E aí, eu vou aqui trazer algumas pinceladas dessa coletiva, uma coletiva que foi inovada por uma nova decisão do Tite, né? O Tite convocou o preparador físico Fábio Mascheredian para participar com ele da coletiva, sempre para explicar a questão física de algum atleta, a lesão de algum atleta, a evolução, como foi o caso do Gabigol, que ele explicou. Então foi algo diferente, que a gente não está acostumado a ver no futebol, né? Um treinador convocar o seu preparador físico para a coletiva no pós-jogo. Isso ajudou a explicar também muitas coisas. O Tite começou dizendo o seguinte: o jogo teve muitas etapas diferentes dentro do próprio jogo. Diferentes jogos dentro do jogo. Até a hora do gol nós tínhamos 55% de posse. A gente procurando mais um jogo de aproximação e o Vasco com duelos de transições, com bola aérea e com uma equipe coordenada. Nós tínhamos que fazer o equilíbrio entre neutralizar o adversário, o ponto físico e o técnico. E isso exigiu bastante atenção. Por isso, a inversão de lado do Gerson. Porque o Gerson fazia aqui, antes era o Payet, e depois trazia um jogador de velocidade para o lado. Por isso, não botei o Luiz Araújo no lado direito e botei o Everton, né? Porque ele tem jogada de combinação com o Wesley. O jogo exigiu muito. Aí ele fala do desempenho da equipe, né? A gente fica muito focado no jogo, tenta abstrair o que está fora. O jogo foi muito intenso, o Vasco botou muita velocidade. Nós, com um dia menos de recuperação, a equipe do Vasco é estruturada. Fez os primeiros minutos acelerado e acrescentou. E assentou, né? No segundo tempo também, o desgaste do jogo anterior foi evidente, teve necessidade de trocas e os que entraram foram bem. Sobre Pedro e Gabigol, ele disse, são características diferentes. Quando tem um jogador de movimentação, o ritmo acelera no início e vai caindo. Ele também proporcionou ao Gabigol as movimentações de atacar os espaços. Mas isso é cabeça boa também, né? Se o atleta não estiver preparado, entra sem o mesmo nível. Os que entraram trouxeram esse componente. É importante ter peças de reposição como o Gabigol. Perdeu em bola aérea, mas ganhou em velocidade na recomposição. E aí entrou a participação do Fábio Mascheredian, preparador físico, e revelou, né, os trabalhos de condicionamento do jogador que estão sendo intensificados, essa parte do Gabigol. E o Fábio disse o seguinte: o Gabigol vem evoluindo, vejo margem de evolução ainda, ou seja, o Gabigol não está pronto. Tanto que ele tem feito sempre complementos após o treino. Nós enxergamos nele uma boa margem de evolução, ou seja, o Gabigol pode evoluir. Ele tende a crescer fisicamente ainda, revelou um dos maiores preparadores físicos do país, o novo preparador do Flamengo, o Fábio Mascheredian. Falou também sobre a situação do Rodrigo Caio. Ele falou: olha, o Rodrigo Caio tá muito bem, tá treinando muito bem, tá pedindo passagem, e ele acabou jogando a responsabilidade pro Tite, né? Porque ele falou: ó, só depende agora do perdão, do treinador. E aí o Tite olhou pra ele e falou assim: tá querendo me complicar, né, Fábio? Então, é uma possibilidade, né, do Rodrigo Caio. Aliás, o Rodrigo Caio vai lutar pela vaga com o Pablo no jogo contra o Grêmio. Por quê? O Davi Luiz está machucado e o Fabrício Bruno recebeu o terceiro cartão amarelo. Vai cumprir suspensão automática. Ou seja, é Léo Pereira e mais um. Ou Rodrigo Caio, que foi muito elogiado pelo preparador físico Fábio Mascheredian, ou Pablo, que já trabalhou com o Tite no Corinthians e que entrou porque salta aos olhos. Tu tem Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, e aí você compõe, onde a equipe dita o ritmo com esses homens no meio e dois na frente. Não quer dizer que a gente não tenha que colocar jogadores de verticais, mas o DNA do Flamengo é historicamente o que vi de Lico, Andrade, Adílio, Tita, Zico. Esse DNA, não estou comparando, é a ideia de ter posse e criatividade. Sobre o Gerson, de postura e a mudança também de posição,
Depois disso saiu o gol do Flamengo, né? E aí eu falei, Tite, você teve uma participação fundamental na vitória e você já admite a possibilidade de trabalhar com o Gerson nessa posição que ele mais rendeu na temporada e que ele foi muito feliz na França, uma posição de meia esquerda, né? Mais avançado ali pelo lado esquerdo ali. E ele disse, Gerson trabalhou em diferentes setores. Ele tem um domínio de posições. Na França ele jogou pela esquerda como meia, atacante, pela direita, jogou com o Seny. É um jogador que retém a bola na frente. Atua no jogo apoiado, é moderno, versátil, trabalha como segundo meio-campista também. Tem muita qualidade, olha aí. Por isso, não à toa é chamado de Coringa, né? E o Coringa mandou ontem o Vapo, hein? Vapo, executamos, cara. E o Rossi? O Rossi, ele teve uma defesa de um cabeceio que foi determinante. Cada momento tem caráter decisivo. É muito difícil neutralizar o cabeceio do Vegete. Ele sai do ângulo de visão e ataca como poucos que vi. Era inevitável o que aconteceria. E nesses momentos era necessário o Rossi. Elogiando aí o paredão. O paredão, rubro-negro. E o sistema defensivo? Aí ele usou o Cruzeiro como exemplo. O Cruzeiro, que ganhamos de 2-0, tinha uma das melhores defesas do país. Não é o sistema defensivo, é a equipe que se defende, cria e ataca. Então, aí algumas pílulas, né? Pinceladas da coletiva do Tite, que teve a sua segunda vitória no Mengão. E com o resultado, né, o Flamengo encurtou aí a diferença para o ainda líder Botafogo, né, que agora é de 9 pontos na tabela. O Bragantino venceu o Fluminense por 1-0. O Fluminense está de férias no Brasileirão, tá com a cabeça aí na Libertadores. E o Bragantino voltou para a segunda posição, né? O Flamengo ficou lá por alguns minutos. E aí, quando acabou o jogo do Bragantino, o Bragantino retomou a segunda posição. O Flamengo agora é terceiro com 50 pontos. Bragantino, vice-líder com 52. Botafogo, líder com 59. E aí, na próxima quarta-feira, o Flamengo vai a Porto Alegre, enfrenta o Grêmio pelo Brasileirão. E o elenco que se reapresenta hoje, segunda-feira. É, dia de trabalho. Não tem folga, não. 2h30 da tarde vai acontecer a atividade aí dos jogadores titulares que foram a campo contra o Vasco, farão regenerativo na academia, e os reservas vão a campo com o Tite. Pra gente fechar esse vídeo, vamos falar aqui da situação do Bruno Henrique, né? Que é a melhor notícia do ano, é a melhor notícia do dia, da semana, é o maior reforço da próxima temporada. O Flamengo conseguiu aí, né, chegar a um denominador comum com o empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo. O entrave era o tempo de contrato, tudo solucionado. Inclusive essa informação veio a público ontem, através do GE, Globoesporte.com. E o que chamou a atenção é que um ídolo, ele é feito por algumas atitudes, não só dentro de campo, como fora de campo, né? O ídolo é o artilheiro, é o cara que participa de um título, é o cara que decide, é um cara que ganha torcedor, que converte torcedor, que traz torcedor de outro clube, né? Que faz o Flamengo ser maior. E atitudes como a do Bruno Henrique também encantam e a idolatria aumenta. O cara, ele simplesmente abriu mão de um aumento salarial e abriu mão de luvas para continuar no Flamengo. Então tudo que você ouviu aí, olha, o Palmeiras oferece 4 anos de contrato, mais de 2 milhões de salário, nada disso convenceu o Bruno Henrique. O Bruno Henrique em nenhum momento ficou balançado com o Palmeiras, com nenhum clube, com o Olympiacos da Grécia, nada, zero. A vontade do Bruno Henrique era permanecer no Flamengo e ele acredita que vai render nesses 3 anos, nessas 3 temporadas. Em dezembro ele completa 33 anos. E a grande notícia do Flamengo é essa renovação ela deve ser assinada nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas. O principal já aconteceu, a assinatura da renovação é apenas um detalhe. O principal era o quê? Resolver o entrave do tempo de contrato. O Flamengo aceitou dar os 3 anos para o BH. Resolvida a parada com o empresário Denis Ricardo, teremos mais 3 anos de BH 27. O Bruno Henrique, o rei dos clássicos, o rei da América no Mengão. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa situação, torcedor rubro-negro. Agora é comemorar, não tem jeito. E trabalhar, não dá também para comemorar por muito tempo não. Quarta-feira já tem bola rolando, Flamengo e Grêmio lá em Porto Alegre. O Grêmio que vem assim, ó. Descendo a ladeira, não ganha não sei quantos jogos aí, 6 jogos, né, no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tem que continuar com deixar aí
essa estatística negativa do Grêmio ainda continuar. Alô, Renato Gaúcho, estamos chegando. Marcar um futebol aí, Renato. Pô. É isso, nação. Eu volto a qualquer momento, hein, com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até essa parte do vídeo, é porque você gosta do Rafla. Você gosta dos nossos conteúdos, que eu sei, né? Então, ó, dá aí o like aí, vê se você não esqueceu de dar aquele like e se inscrever no botão aqui embaixo. Notícia rápida, sem enrolação, notícia objetiva do Mengão. A verdade é tudo aqui no canal Rafla Melo. Não se esqueça de entrar nosso canal no WhatsApp, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado, e também no clubedorafla.com.br, a ação show de prêmios. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Oh, oh, oh. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!